O título é para impactar mesmo. Porque, já que falam em verdades sobre o meu trabalho, eu tenho a obrigação de contar a verdade dos fatos. E essa verdade eu não vou contar ou respondendo a pessoa A ou B ou C, né, que fez a crítica. Eu vou esclarecer ao público. Só isso, tá? Porque é necessário, né? Porque senão vai prevalecer a voz deles e não a minha, tá certo? Então vamos trazer agora, de início, a nossa. Aliás, hoje eu vou inovar, viu, Arthur? Eu tenho 2 frases iniciais, não é uma só, não, tá? Vamos lá. Revista Espírita, essa frase de Kardec. A calúnia, sem contradita, é uma arma perigosa e pérfida, mas tem 2 gumes e fere sempre aquele que dela se serve. Recorrer à mentira para se defender é a mais forte prova de que não se tem boas razões para dar, porque, tendo-as, não se deixaria de fazê-las valer. E eu vou buscar aí um de origem de Alexandria, né? Lá, né, bem do início, né, do cristianismo. Ele vai dizer o seguinte: as pessoas dominadas pela cólera e o ódio lançam contra o que elas odeiam as injúrias que lhes passam pela cabeça, impedidas pela paixão de formular suas acusações de maneira refletida e ordenada. Então, o que vem na cabeça, solta a palavra, não está nem aí. Julgamos que se esconder atrás de um nome, de uma pessoa, de uma instituição, de um apelido, de uma imagem, né, para atacar as pessoas que não comungam com as suas ideias, jamais foi uma atitude ética. É típica de quem não tem moral elevada. A minha visão é essa. Posso estar certo como posso estar errado. Então, se espalha por aí, através de uma página do Facebook, Fundação Allan Kardec, e eu sei quem escreve, eu conheço o estilo dele, já me ataca desde a publicação do livro Kardec e Chico, 2 mencionados, então eu sei do estilo, né? Então, é ele. Ele pode enganar os outros, a mim não. Então, ele começa lá na postagem dele o seguinte: articulista ataca, então já está acusando. As obras de Chico, de Emmanuel e André Luiz. Aí vai denominar quem? Paulo Neto. E o articulista é o pobre do Paulo Neto. Vocês conhecem? Pois é ele, cara. É recomendado por Divaldo Franco, e eu não sabia, graças a Deus que o Divaldo está recomendando, cara. O Haroldo Dutra, nossa senhora, mineiro aqui, ó, tá me recomendando também. O Wagner da Paixão, eu sei que sempre recomenda meu trabalho. Tu tá famoso, tá do lado do Divaldo, rapaz? Pois é, ué. O Wagner da Paixão, eu sei que ele recomenda meu trabalho, porque conhece mais de perto o meu trabalho. E o Carlos Alberto Braga Costa, rapaz, ele foi nomeado meu mentor, cara. Que legal, sou eu. Não sabia que eu tinha mentor vivo, não, cara. Por que esse mentor? Porque quando eu publiquei o livro Kardec e Chico, 2 missionários, uma das minhas fontes foi o livro publicado por Carlos Alberto Braga Costa, que é o Chico Diário e Recordações, que traz depoimento de Arnaldo Rocha sobre o Chico. Né? Inclusive, traça aí várias reencarnações de Chico, se não me engano, dá para levantar umas 12 reencarnações de Chico lá nessa obra, todas no sexo feminino. Então, no livro, eu faço um agradecimento ao Carlos Alberto. Por quê? Porque o Carlos Alberto, muito gentilmente, me cedeu o PDF da obra dele. Então, a minha pesquisa ficou muito mais fácil. Entendeu? Porque você lê para depois tirar, para copiar, é uma coisa. Você tem um arquivo na mão, é Ctrl+C, Ctrl+V. Muito mais fácil, e eu posso pesquisar na obra como um todo. Então, a partir dessa informação que eu pus no livro, e eu acho que eu não tinha como fazer de outra forma, porque ele me ajudou mesmo, ele foi nomeado meu mentor. Tá bom?
E César Perro também não sabia, os atuais diretores da FEB, muito menos, muito menos. Então, todos citados, ele vai colocar contra a tese Chico Kardec. A tese Chico Kardec é pura ilação de uma turma que não tem condições de colocar a obra do Chico maior que a de Kardec, faz o Chico ser Kardec, para pelo menos igualar. Porque não tem o menor sentido uma pessoa, o caráter de uma pessoa não passa para outra. Nós vamos falar alguma coisa aqui. E aí a Rede Amigo Espírita, né, Arthur, patrocina essa campanha, cara. Que isso? Nossa, emitindo um programa de mais ou menos 2 horas, criticando as obras de Chico, de Emmanuel e André Luiz. Arthur, por favor, dá uma entrada aí, que eu quero saber se o programa Polêmica Espírita só concentra em criticar a obra de Chico, de Emmanuel e de André Luiz, por favor. Com certeza eles quiseram aí colocar a própria Rai TV na história, enquanto, na verdade, primeiro que não houve nenhum ataque, né, à figura do médium Chico Xavier, como você vai bem explicar aí, né, e demonstrar por A mais B. E o Zé Aparecido e a Rai TV nos dá aí total carta branca para tecermos aí os nossos comentários. Mas, mesmo que tivesse tido esses comentários, nós temos aí realmente da Rai TV uma carta branca pela confiança, né, que eles têm na gente. Só que realmente isso aí não aconteceu. Muito bem. Então, numa outra postagem, há um pouco tempo atrás, a pessoa pega os recortes de uma obra que eu publiquei, então um recorte da própria obra aí, tentando ressaltar palavras como se eu estivesse agredindo o Chico. Então, qualquer coisa fora do contexto, né, meu amigo, você serve para qualquer coisa também, né? Então, nós vamos ver que ele vai falar assim: Paulo Neto, articulista do costume em humilhar Chico Xavier. Jamais humilhei Chico. Né? Breve amostra, 1%, esse breve amostra é essa parte que ele colocou aqui. Tá? 1% tentando rebaixar a vida e a obra de Chico. Jamais fiz isso. Há décadas. O que está por trás desse tipo de agressividade, meu amigo? Pelo amor de Deus. É por aí. E aí, nós temos aí o Oscar Duda, que partiu para cima também, né? Sem miséria. Eu não pus toda a fala dele, porque eu só tirei um print do que estava lá. Mostrar uma postagem maliciosa tentando denegrir as intenções de Paulo Neto para qualquer que leia, fica evidente o tal respeito do Paulo Neto, o tal respeito do Paulo Neto, assim como o nosso pela figura e pessoa do Chico. Para o fanatismo da crença absurda de Chico foi Kardec, ele continua lá. Aí a Shirley lá não perde a chance, né, Shirley? Vai lá e põe lá. É de dar náuseas. Quantas inverdades. Paulo Neto jamais humilhou, rebaixou o Chico Xavier. Beleza? O meu ponto é que não é Kardec, ponto. E bato em cima disso o tempo todo, desde 2016, né? Bom, então, aquele recorte verde com as palavras brancas é esse livro. Viu, Matheus? É esse livro. E aí, quem olha esse livro e vê principalmente o título, agora o Paulo partiu feio para cima. Mas calma. Vocês vão saber o porquê da origem do título. Mas, de cara, na introdução, já deixo bem claro o seguinte: não estamos dizendo que Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, foi um obsessor. Eu não estou falando isso. Né? Mas vamos ver. Aí vem no livro Lições de Sabedoria, Chico Xavier aos 23 anos, da Folha Espírita, que era da Marlene Nobre, né? Inclusive uma que defendia a tese de Chico ser Kardec. Então ela tem uma entrevista, ela publicou uma entrevista. Esqueci que esse é W, Valdenir Aparecido Queen, entrevistando o Carlos Bacelli. Então, o
o Valdemir faz a pergunta e lá no meio da resposta, Bacelli diz o seguinte: vivendo nesta reencarnação exclusivamente, grife do original, né, para os espíritos, já nos disse que até o seu corpo foi desapropriado pela espiritualidade. Ou seja, o Bacelli está falando que o Chico disse para ele que o corpo dele foi desapropriado. E nós vamos mostrar isso. Tá? Aí continua o Bacelli mais à frente. Ele falou, Chico explicava que ele sentia uma espécie de compulsão em que, no fundo, olha agora quem que vai falar. O que o Chico vai falar? A técnica utilizada pelos benfeitores espirituais era semelhante à empregada nos casos de obsessão pelos espíritos malevolentes com as suas vítimas. Então, tem sentido os títulos ou não? Então, o título não é meu. O título é tomado de uma fala de Chico. Então, quando a pessoa vê o rótulo e não vê o conteúdo, fala bobagem. Ou vê, às vezes, até vê o conteúdo, mas não entende o que a gente está querendo passar, continua fazendo bobagem. Então, é isso que acontece com muitas pessoas apressadas, né? Então, eu concluo nesse pedaço aí do artigo, é o seguinte, que, na pior das hipóteses, até agosto de 1989, data dessa entrevista aqui, que a Marlene colocou, o médico trabalhava contra a sua vontade, porque ele falou, foi isso, foi o que ele falou, não é mesmo? Então, trabalhou contra a vontade, forçado. Agora vamos ver a questão lá do desapropriar. Esse livro foi publicado pela União Espírita Mineira, Chico Xavier, Mandato de Amor. E lá no capítulo 4, intitulado Suas Palavras ao Longo do Tempo, tem um tópico sobre a tarefa mediúnica. E desse tópico nós destacamos alguma coisa. Bom, no início, o Chico encontra com Emmanuel, quando ele vai caminhando lá perto da Fazenda Modelo, um açude que tinha lá. E lá que aparece Emmanuel para o Chico. Acho que em 1931. E aí, tal, Emmanuel, tô aqui, nós vamos combinar um negócio, você vai escrever uns 30 livros para mim e tal, o negócio todo. Aí eu falei assim, beleza. Aí o Chico aceitou a proposta de Emmanuel de escrever 30 livros. Vencidos os 30 livros, já foi o Chico lá. E aí, mano, vamos desmanchar o nosso contrato? Não, cara, vamos chegar a 60. E foi enrolando o Chico até que chegou a 100. Quando chega a 100, aí o Chico vai falar, quando alcançamos o número de 100 volumes publicados, voltei a consultá-lo sobre o termo de nossos compromissos. Ele esclareceu, Emmanuel, esclareceu, com bondade. Você não deve pensar em agir e trabalhar com tanta pressa. Você está muito apressado, meu amigo, calma. Agora, olha lá, estou na obrigação de dizer a você, isso quem está falando é Emmanuel, que os mentores da vida superior que nos orientam expediram certa instrução que determina seja a sua atual reencarnação desapropriada em benefício da divulgação dos princípios espíritas cristãos, permanecendo a sua existência do ponto de vista físico, olha, cara, à disposição das entidades espirituais, enquanto o seu corpo se mostre apto para as nossas atividades. Caraca. Aí o Chico lá, e se eu não quiser? Já que a doutrina espírita ensina que somos portadores de livre-arbítrio para decidir sobre os nossos próprios caminhos, Emmanuel então deu um sorriso de benevolência paternal e me cientificou. A instrução que me refiro é semelhante a um decreto de desapropriação, quando lançado por uma autoridade da terra. Se você recusar o serviço a quem me reporto, segundo creio, os orientadores dessa obra de nos dedicarmos ao cristianismo redivivo, de certo que eles terão autoridade bastante para retirar você do seu corpo, do seu atual corpo físico. Quando eu vi essa declaração, silenciei para pensar na gravidade do assunto e continuo trabalhando. Ô, Paulo, Ou seja, oi.
Você posso interromper só um Sim, minutinho? pode. Eu queria pedir para você voltar, garanto que eu não vou tomar seu tempo. Eu queria fazer uma comparação, bem rapidinho, Não, ó. pode ficar tranquilo. Todo mundo que tá ouvindo aí com a gente, né? Todo mundo que tá aí no chat, pessoal que tá acompanhando, Arthur, vamos fazer uma comparação muito rápida. Eu vou repetir, né? Eu vou repetir essa frase e a gente vai comparar com uma resposta do Livro dos Espíritos. Veja bem, Emmanuel vai dizer o seguinte, ó: expediram certa instrução que determina seja sua atual reencarnação desapropriada. Ou seja, você não manda em nada, né? Seu corpo não te pertence, sua vida não te pertence, certo? Em benefício da divulgação dos princípios espíritas cristãos. Tá, ok. Essa frase só. Agora vamos comparar com a questão 501 do Livro dos Espíritos? Veja só. Por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Vamos comparar com a resposta dos espíritos? Olha o que os espíritos dizem. A ação dos espíritos que vos querem bem. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a não tolir o vosso livre-arbítrio. Visto que, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis no caminho que vos há de conduzir a Deus. Aí eu pergunto para você, se no Livro dos Espíritos está escrito isso, que benfeitor que é esse? Que está contrariando o próprio Espiritismo e o próprio fundamento. Paro por aqui. Qual a questão, Matheus? 501. Você vê que é frontal. Tem isso lá. É frontal, né? Agora vamos pensar. Aqui, vamos pensar. Entendeu? O Chico é Kardec como a proposta que eles passaram. Kardec passando por uma sugestão dessa, você... Não vê lá que Kardec aceitar isso aí, rapaz. Vê lá, jamais. Então aí eu coloco. A Rivaio, o nome anterior de Kardec, foi dada a opção de aceitar ou não a missão. Caso sua resposta fosse negativa, os espíritos superiores, sob as ordens de Jesus, providenciariam um substituto. Simples assim. Você quer bem, não quer, amém. Ou uma outra. Mas não foi imposto. Então, muito diferente. Aqui é a lista de reencarnações que esse articulista defende e outros defendem ferrenhamente e querem impor a todo mundo. Todo mundo. Eu só gostaria aqui de destacar dois personagens aqui. Aqui nós temos... Opa, desculpa. Aqui nós temos o personagem João Evangelista. Então, o Evangelista tem 1, 2, 3, 4. Então, tem 3 personagens entre João Evangelista e Francisco de Assis. Então, nós sabemos, por informações de fonte confiável, que João Evangelista reencarnou como Francisco de Assis. Então, se João Evangelista reencarnou como Francisco de Assis, os 3 pode cortar. Né? Considerando agora, então, Jean Rus. Então, as informações que nós temos de várias fontes, que Jean Rus reencarnou como Kardec. Então, em razão disso, nós podemos cortar 1, 2, 3, 4 personagens. Então, aqui já foram 7 nessa lista deles. E quando você tem uma corrente, tirou um elo só, já é o que basta para aquela corrente não ter valor nenhum mais. Ponto. Tá? O grande problema das pessoas que querem levantar reencarnações de outras, seja lá quem for, é que não percebe que tem algo que tem que estar dentro desse critério de descobrir os personagens. É o que a gente chama de reminiscências. Então, no livro dos Espíritos, a questão 393, nós vamos ler o seguinte. Embora em nossa vida corpórea não nos lembremos com exatidão do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal nas existências anteriores, temos, vem com a gente, a intuição de tudo isso, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do nosso passado. Então, aquilo que você tem a tendência, que você nasceu, é o que eu estava dando exemplo. Vamos supor, você gosta de dar aula. Então, esse gostar de dar aula, você não veio daqui.
Você veio lá de outra vida. Então, passa para essa vida, de repente passa para outra e vai que vai. Então, se você lá atrás dedicou a sua vida à educação, como é o caso de Kardec, então, provavelmente, e tem tudo a ver que na vida seguinte, ele vai ter alguma coisa ligada à educação, mesmo que não seja professor. Mas ele vai ficar fanatizado com a educação, ou vai escrever, ou vai falar, ou vai dar curso, sei lá, alguma coisa ele vai envolvendo com a educação. E até falando que eu levantei esse e-book, eu devo estar publicando brevemente, eu encontrei um caso muito interessante. Está registrado na Revista Espírita de uma mulher, é uma católica, ela não dá o nome, que escreveu um livro refutando os argumentos de um padre. E o Kardec faz um comentário sobre esse livro, então provavelmente ele leu, né? Claro que tem que ter lido, que os argumentos dela eram muito bons, que demonstrava um conhecimento teológico muito grande e tal, e foi tecendo comentários muito positivos sobre a obra dessa pessoa. E lá, um pouquinho lá na frente, ele vai falar assim, ó, para ela falar o que ela está falando aqui, ela só pode ter sido um teólogo na vida anterior. Então, na vida imediatamente anterior. Por quê? Porque naquela época, mulheres estudando teologia, a chance era mínima. Então, como essa mulher se apresentava como um forte conhecimento teológico e como, então, dentro do contexto da época, ela não aprendeu a teologia, então ela veio com ela. Então, essa que é a tendência. É a reminiscência do passado. E todos nós temos isso, e essa reminiscência que vai ligar uns personagens aos outros. Não tem como dar um corte. Porque se a nossa reencarnação, se o nosso progresso vai ser um somatório das reencarnações, eu não posso tirar uma e anular, porque como é que eu vou seguir? Não tem jeito. E lá na Revista Espírita de 1859, vai voltar ao assunto agora de uma maneira até interessante. Porque vai falar, ó, estamos persuadidos de que devemos ter reminiscências de certas disposições morais anteriores. Diremos até que, ó, é impossível que seja de outro modo. Tá certo? Então, Kardec está falando, não tem como você não vir com o que você sabe de trás ou com alguma coisa de trás. É isso que ele está falando. Pois o progresso não se realiza senão gradualmente. É exatamente isso. Né? É um conhecimento em cima de conhecimento e vai só criando, levantando o edifício moral que você está construindo. E se querem um candidato para ser Kardec, este seria um. A minha forma de ver é mais forte que Chico, mas não estou afirmando que Eurípides Bassanufo é Kardec reencarnado. Eu estou trabalhando linha de argumento, ok? Linha de argumento. Eu não estou afirmando que é, tá? Bom, então aqui nós temos, eu consegui identificar 22 coisas que a gente vê em Kardec que a gente vê em Eurípides Bassanufo. Interessante, né? Reminiscências, Matheus? São reminiscências? Tendências 22 reminiscências são bastante traço, hein? Tem bem mais aqui, lógica e bem mais fundamento do que o Chico, né? Olha a coisa interessante aqui, ó. Kardec lecionou, entre outras coisas, química, física, astronomia e anatomia comparada. Eurípides lecionou astronomia, química, física e provavelmente anatomia. Outra coisa, Kardec tinha interesse pela botânica. Eurípides ministrava aulas de botânica. Olha que essa aqui não tinha, era para não ter nada a ver, cara. Olha para você ver. Fazia contabilidade comercial, Kardec. Eurípides fazia contabilidade comercial, cara. Não tem jeito. Agora, o mais interessante aqui, eu vou aproximar, é o item 19. O que nós temos no item 19? Nós temos Kardec com o Espírito de Verdade coordenando vários espíritos, vários mesmo, né? uma pleide de espíritos. E o Espírito de Verdade, na minha percepção, é Jesus, e isso já não estou nem discutindo mais, viu, Matheus? Né? E Rato, não estou nem discutindo isso mais. Tá? Então, veja que interessante. Os espíritos que manifestaram... Não, vamos mudar. Entre os vários espíritos que se manifestaram através de Eurípides Bassanufo, nós vamos citar alguns. Vicente de Paulo, Agostinho, Benjamin Franklin, Bispo de Agel, Cura d'Ars, Fenelon, João Batista, João o Evangelista, La Fontaine,
Lacordaire, Lamennais, Paulo, o apóstolo do Evangelho, Platão, Samuel Hahnemann. Então veja que interessante. O Chico quer, segundo ele supõe, o Kardec reencarnado, não tem esse apego de espírito que Eurípides, que não é, tem. Esses espíritos não tinham que estar mais perto de Chico do que de Eurípides? É a pergunta que eu faço. Simples assim. Então não vejo lógico. Bom, nós temos esse romance da Zilda, ditado por Vitor Hugo. Ele foi publicado em 1946. Ou seja, bem antes dessas brigas todas de Chico e Kardec, né? Bem antes. Então, num certo parágrafo, vamos ler. Então, quem está falando é o Vitor Hugo. Esforços foram feitos pelo mestre para deter essa corrupção, ele está falando da Igreja de Roma, entre eles enviando à Terra o seu discípulo amado na figura de Francisco de Assis. Em termos de tradição, se considera o discípulo amado como João Evangelista. Numa pesquisa que eu fiz, não dá para identificar quem é, mas a tradição coloca como João Evangelista. Então, o que o Vitor Hugo está falando aqui? Que João Evangelista reencarnou como Francisco de Assis. Não é isso ou não? Tem alguém no meio? Tem alguém no meio? Não. Allan Kardec na pessoa de Jean Rose. Então, Jean Rose reencarnou como Allan Kardec. Tem alguém no meio? Então, aquela lista é mais um que derruba 7 personagens daquela lista. Ok? A Caminho da Luz tem outras obras que nós vamos citar, Kardec e Francisco de Assis. A Caminho da Luz é uma. Então, na obra Caminho da Luz, o autor espiritual, que é Emmanuel, menciona acontecimentos significativos da história da civilização. Então, no capítulo 18, que tem o título Os Abusos do Poder Religioso, num tópico específico desse capítulo, ele vai citar Francisco de Assis. E, da mesma forma, ele também cita Allan Kardec, já no capítulo 12, ou seja, num capítulo anterior, quando ele fala da Revolução Francesa. Então, fica óbvio que, ao não fazer nenhuma ligação entre esses dois personagens, Emmanuel os tinha como individualidades distintas. Porque ele tinha que ter falado, olha, Francisco de Assis voltou como Allan Kardec, cumpriu isso e fez aquilo outro. Ele não falou nada. Ele não está falando dos significativos, e ele não é significativo o mesmo espírito voltar com uma missão aqui na Terra? Para mim é. Se ele não fala, se o Francisco de Assis for Allan Kardec e Emmanuel não falou, ele foi omisso. Tá? Agora, para mim, ele não falou, não foi porque não foi omisso, é porque não tem lógica mesmo. Cada um é cada um e cada cal é cada cal. Então não tem discussão. E aqui nós temos uma mensagem de Humberto de Campos, intitulada Lembrando Allan Kardec. Ela está publicada no Reformador de setembro de 1978. Essa mensagem, na verdade, já foi dada em 22 de setembro de 1942. 42, praticamente aí, 10 anos aí de Chico na mediunidade, né? Então, lá, eu vou ler só os textos, não vou ler tudo, não. Vou só pegar os pontos importantes, são os que estão marcados. Então, depois de se dirigir aos numerosos missionários da ciência e da filosofia destinados à renovação do pensamento do mundo do século XIX, o mestre, esse mestre é Jesus, né, aproximou-se do abnegado João Ruse e falou generosamente. Falou um punhado de coisa, patatim, patatá, e, ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural do orbe terrestre, o abnegado João Ruse recebeu a elevada missão que lhe fora conferida, revelando a nobreza do servo fiel. Daí a algum tempo, no albor do século XIX, nascia Allan Kardec. Opa, peraí, então está falando que João Ruse nasceu com Allan Kardec? É mais um que não põe ninguém no meio? É isso, Matheus? É isso? Que legal, né, rapaz? Mais uma. Pois é, né? Eu quero entender como que esse pessoal monta essa tese, gente. Não, aí lá no Congresso Espírita de Paris, o 4º Congresso Espírita Mundial em Paris, Divaldo Franco psicografa uma mensagem de Leon Denis, e nessa mensagem ele fala assim, o Leon Denis:
No mesmo ano em que Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador dos franceses, Hipólito Leon Denisard Rivaio nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804. Transferido, ele é transferido da fogueira de Constança em 6 de julho de 1415. Ou seja, Jean Rose nasceu Kardec. Ninguém no meio. Ninguém no meio. Viana de Carvalho, na mensagem, homenagem a Kardec, no primeiro Congresso Internacional do Espiritismo, 1989. Nesse terrível momento, quando o insigne curso, e aqui o curso deve ser o Napoleão, né? Se prepara para ser coroado imperador dos franceses, é isso mesmo. De 2 de dezembro de 1804, na Catedral Gótica de Notre-Dame, a divina providência faz que mergulhe nas sombras da terra o eminente espírito de Jean Rus, que se dera em sacrifício no século XV, em favor da libertação do Evangelho de Jesus, reencarnando-se em Lyon como Hipólito Leon Denisard Rivaio. Mais um que Jean Rus reencarnou como Kardec. Ninguém no meio. Ninguém no meio. Então, você vê que falta de informação não é. Bom, aí, esses recortes aqui são aqueles recortes que o que está em vermelho, como são aqueles recortes que ele colocou lá, né, para mostrar que eu estou agredindo do coisa. Então, vamos lá. Percebemos que nada do que Chico Xavier disse sobre si mesmo foi tomado no verdadeiro sentido pelos seus incensadores, que sempre interpretaram essas falas de Chico como humildade. Então, Chico disse, quero um cisco, quero um animal, uma besta, um pé de grama ou de capim, uma pulga do leão. Então, na verdade, por que ele dizia isso? Porque ele conhecia o passado dele. E eu te garanto, meu amigo, se nós conhecermos o nosso passado, nós vamos falar que somos uma pulga da pulga. Eu vou falar que eu sou o pelo do pelo do pelo da pulga. Se a gente conhecer o nosso passado igual ele conhecia, ele ia ficar diminuído pelo tanto que ele aprontou. A verdade é essa. Ele aprontou a gente, como eu disse. Ele não é santo. Ele quer santificar. Isso, deixa isso para a Igreja Católica. Os espíritas não santificam ninguém. Né? E aí voltamos lá na Marlene Nobre. Então ela vai falar assim. Aí Emmanuel, falando para o Chico, meu filho, se você na presente encarnação não cometer erros maiores do que aqueles que você tantas vezes tem incorrido, posso assegurar que depois da morte, no plano ciclo, ele vai ser médico. Uai, então quem está falando que quem errou muito foi Emmanuel, não fui eu. E o próprio Chico está falando que era o Cisco. Então, a informação de Emmanuel não está fechando com o que Chico se colocava? Então, qual é o problema? E aí o Chico, lá no livro Amor e Renúncia, traço de Joaquim Alves, da dona Nena Galves, e numa carta para Jô, que Joaquim Alves é chamado de Jô, aí ele vai falar assim, alguém poderá alegar o caso do nosso venerado benfeitor São Francisco de Assis. Ué, peraí, meu amigo. Ele sabe que é Francisco de Assis e fala o nosso venerado benfeitor Francisco de Assis. Pô, pai, aí para mim é fingimento, cara. Tá certo? Aí, para mim, já é fingimento, né? Então, não tem nada a ver. Então, percebe assim, que o Chico considerava Francisco de Assis como um outro personagem, e nós vamos provar que era. Nós vamos provar. Tá? E agora? Não vou nem deixar para depois, não, viu, Matheus? É agora. Nós vamos pegar um livro chamado Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho, publicado por Marlene Nobre, que defendia a tese de que Chico era Kardec. A Marlene defendia essa tese. Então, ela vai relatar que Chico sempre ia em Goiânia, na colônia Santa Marta, para fazer uma visita, uma vez por ano, geralmente era no mês de dezembro. E ela vai relatar o caso da visita de Chico à colônia Santa Marta em 14 de dezembro de 1982. Ok? Então, vamos ver um relato. Mas era de se ver a alegria dos pacientes com a visita do Chico. Nessas ocasiões, acompanhava Dona Elba Álvares, responsável pelo trabalho espiritual na colônia, e uma grande caravana com muitos amigos.
Em uma dessas visitas, contou Dona Alba a Carlos Bacelli. Então, a Dona Alba contando. Chico começou a chorar. Preocupada, ela, que é a Dona Alba, né, perguntou ao médico se havia alguma coisa errada. Não, minha filha. Está tudo bem. Não, minha irmã, está tudo bem. É que o patrono espiritual da colônia recebe-nos à porta, dizendo que hoje abraçará e beijará conosco a todos os infelizes companheiros internados nesta casa. Ou seja, então o mentor chegou da casa, ó, tô com vocês, vão dar botinha na colônia com vocês, vou beijar todo mundo, vou abraçar todo mundo, tô contigo e não abro. Aí continua agora a Marlene. Quanta emoção. O patrono espiritual da colônia é o venerável Francisco de Assis. Mas a conta não fecha, então, ô Paulo. Mas é isso, cara. Ela defendia a tese, aí publicou esse livro. Não, ela não defendia a tese que o Chico era Francisco de Assis. Ela defendia a tese que Chico era Kardec. Ah, tá. Quem defende a tese é esse cara que fica me atacando e uma turma que está por trás dele, ou ele está debaixo de um outro coisa que nós vamos mostrar daqui a pouco. Não fecha, não tem sentido nenhum, né? O espírito não se divide. Ponto. Não tem como. Então, ou esse espírito era Chico ou era Francisco de Assis. Os dois não tem jeito. Um espírito encarnado pode se manifestar com um personagem antigo? Em tese, pode. Mas eu não encontrei nenhum registro de que um encarnado tenha se assumido personalidade anterior. Mas pode. Mas para ele manifestar até como ele mesmo, né, sem buscar um personagem anterior, ele vai ter que estar dormindo. Ele não pode estar andando, abraçando e beijando ninguém, cara. Esse que é o fato. Então, isso aí não adianta falar, porque eles não entendem. O fanatismo dominou essas pessoas, eles não entendem nada. Eles preferem atacar os outros do que ficar pensando no que nós falamos. Isso está tudo nos meus livros que eu falo. Nos e-books, nos textos, nos artigos, tá? Tudo isso que eu estou falando. Não tem nada que eu tirei que não tivesse lá. Então, no afã de justificar suas crenças, alguns confrades não se furtaram em dar significado bem diferente a determinada fala de um orador espírita, no caso de Valdo Franco. Afirmaram, e esse é o caso da pessoa que está atacando, afirmaram que o nobre tribuno baiano teria dito que Chico Xavier foi Francisco de Assis. Rapaz, mas fizeram alarde, e não sei o que é que tem, que o Divaldo está falando, então tá advogando a minha tese, eita, soltaram foguete, diabo as quatro. Através do escritor José Lucas, de Óbidos, distrito de Leiria, de Portugal, ele está sempre no Facebook, faz programas, e eu consegui contato com ele. E ele era muito amigo, ele tinha contato com o Divaldo, né? Aí ele ficou preocupado com aquela informação. Você fala, peraí, Divaldo falando que o Chico era Francisco de Assis? Que isso? Aí passa um e-mail para o Divaldo. E o Divaldo responde. Data, 12 de julho de 2017. José Lucas. Querido Lucas, sempre em paz. Presta atenção como que ele começa. Qualquer pessoa de mediana cultura perceberá que fiz uma comparação entre as duas personalidades e jamais afirmaria uma bobagem dessas. Ponto. E aí eu peguei esse aí, nos meus e-books eu publiquei. Mas numa palestra pública lá, que não tinha nada a ver com esse tema, o Divaldo enfiou isso ali também, nessa palestra, que eu devo estar registrado isso em algum lugar, que alguém falou que... Ele desmentiu tudo. Ao vivo e assim a coisa para Deus e o mundo. Tá? A público. Então, aqui é particular, mas em público também falou disso, que não tinha falado que Francisco de Assis tinha se reencarnado como Chico. Voltamos. A Marlene Nobre. Apesar das imperfeições que eu carrego, fala de Chico, tenho sido até agora um instrumento apagado para a produção de livros dos nossos amigos espirituais. Sinceramente, nunca me senti humilde. Mas peraí, então tudo que fala, ele não fala de humildade, ele está falando de sinceridade.
Então, ele nega que aquilo que ele falou, que nós mostramos lá atrás, era humilde, porque Chico era humilde. Ele está negando isso. Então, porque eu digo, porque ele está falando de sinceridade, porque ele viu o passado dele. Então, ele sabe o que ele aprontou. Simplesmente isso. Não tem nada de nada que esses caras querem inventar. Compara-me a um animal, porque não passo de um animal, que os benfeitores da espiritualidade, pela misericórdia de Jesus, conservam a serviço deles. Ai. E aqui fica evidente que se disser que Chico Xavier era humilde, colide frontalmente com a opinião do próprio médium. Em nossa opinião, aí sou eu mesmo, né? Como diz o outro, apenas se reconhece um espírito compromissado diante da justiça divina, diz assim, imperfeito, nada tem a ver com humildade. Essa é a minha análise disso aí. Tá? Aí vem o nosso amigo Sig Diniz, né, que está lá no Facebook, lá em plena atividade, faz a postagem na página dele e depois ele faz um comentário. Quando vemos guias falando, tratando seus protegidos como burros de carga, fazendo sentir menores que um verme, para ensinar uma humildade que beirava a desumanização do ser humano, veja como os espíritos superiores tratam Allan Kardec. Aí nisso ele chama de mestre, os espíritos chamam Kardec de mestre. O que me faz pensar, se Chico era a reencarnação de Kardec, como muitos dizem e insistem, passamos do tratamento de mestre a amigo dados pelos espíritos para calha a boca e morra que é educação. Mas, peraí, esse cala a boca, você lembra da história? É a história do avião. Rapaz, que comentário, hein? Esse se já tem o umas Chico pérolas que eu trabalhando no vou falar avião, pra o você, avião viu? começou a passar numa lombada lá, começou a tremer, não vai morrer, vale-me Nossa Senhora. Aí o avião, cara, e morra, que educação, cara. Você já pensou, se o Chico fosse Kardec, vem um Emmanuel e falar isso para Kardec, um espírito superior, cara, isso não tem lógica um negócio desse. Pelo amor de Deus, onde esses caras estão com a cabeça? Minha razão tá chorando aqui. Minha lógica tá chorando. Meu, Meu consciência tá chorando. Aí, Chico, o nosso trabalho tem sido sempre subordinado aos critérios específicos de Emmanuel. Te pergunto, como o Kardec trabalhava? Ele trabalhava subordinado a um espírito ou ele fazia por si mesmo ou modificava a fala de espíritos? Igual aconteceu. E o espírito falava assim, beleza, sua correção ficou ótima. E aí, como é que fica? Nada a ver com Kardec. Kardec nunca trabalhou desse jeito, nada a ver. Então, esse trecho que ele tirou, o que está em vermelho, que ele colocou lá naquele recorte, de uma fala da Dora Inconte, que está nesse livro, Chico Xavier, Alma Feminina, que também eles se questionam que eu estou falando que Chico é alma feminina, patati, patatá e tal. Coitado, não sabe da missa, não sabe a metade. Porque o dia que tiver a capacidade de ler o livro sem preconceito, eles vão ter que entregar, julgar a toalha no chão, porque não tem outra alternativa. E, na minha percepção, só este livro basta para dizer que Chico não foi Kardec. Só esse livro basta. Não precisa de mais nada. Tá? Então, a Dori vai dizer assim, agora analisemos a pessoa Chico Xavier que conheci desde a minha infância. Então, ela conheceu pessoalmente, né? Trata-se de uma personalidade doce, amorosa, bastante feminina, emocional, mística, com forte vocação literária e poética, mas uma personalidade fraca. Ele afirmava que nas últimas 10 encarnações havia sido mulher. E não é só Dora Inconte que fala isso. Eu vou mostrar uma lista aqui. Tá? Agora, Chico era uma alma feminina? Leia o livro. Mas eu só posso adiantar que ele tinha todos os trejeitos femininos, porque uma parte do público, uma parte da população, uma parte da sociedade o via como homossexual.
Então, para uma pessoa de fora ver a pessoa como homossexual, é porque tem os trejeitos de mulher. Fala como mulher, senta, fala, entendeu? Todo jeito de mulher. Eu não estou dizendo que ele foi, muito, muito antes, pelo contrário, que eu trabalhei num texto dizendo que ele não foi. Tá já adiantando a história aí, que daqui a pouco eu vou mostrar, né? Ok? Então, aqui eu tenho Chico com reencarnações como mulher e depoimentos, né? Aqui nessa primeira lista aqui, eu tenho como mulher / ou primeira encarnação como homem. Então, nós temos 9 pessoas que disseram que o Chico diz que é a primeira encarnação como mulher ou primeiro como homem. O efeito é o mesmo. Vendo o Chico como alma feminina, nós temos uma relação de 10 pessoas. Inclusive, esse aqui, Branca Maria Gomes Martiniano, através de um vídeo postado na internet, nem sei se vai estar lá mais, porque do jeito que as pessoas são, é capaz de tirar porque tem coisa contra eles, né? As teses deles. Mas, num certo momento, ela disse que o Chico disse para ela que o pai dele não gostava muito dele porque ele não era machão. E ele falou, eu não sou machão, o pai não gosta porque eu não sou machão, e não sou mesmo, tipo assim, entendeu? Então, o próprio Chico já dá essa condição de alma feminina. E aqui, como que o Chico teria reencarnado como Flávia, nós temos 5 depoimentos, e como a Ruth Celino Jafé, 4 depoimentos. Então, está aí, né? E aqui nós temos uma nova postagem da Fundação Allan Kardec, e que nós vamos ver aqui o que aconteceu. Aqui eu aproximei mais, tá? Aproximei mais para entender. Então, o que aconteceu? Eu tinha uma fonte que me informou que o Chico tinha feito uma certa prece. E nessa prece, já até com a própria letra do Chico, tinha 2 expressões que ele estava usando que referendavam o psiquismo feminino dele. Uma aí eu falo assim, não me deixe sozinha, e eu também sou tua filha. Né? Então, se essa prece tivesse sido o Chico, então o Chico está falando, filha, sozinha, então ele mesmo está se qualificando com o psiquismo feminino. Entretanto, esse mesmo autor que fica me atacando descobriu que, na verdade, essa fala aí não é de Chico. Essa prece não é de Chico, é de Memei. E aí, o que eu fiz? Eu fui e retirei de todo o meu material referência a essa prece. É o mínimo que eu podia fazer. Uai, se não é verdadeiro, por que eu vou manter? Não é? Eu não vou ficar dando murra em ponto de faca. Né? Fui retirar de todas elas. O texto que específico disso eu tirei, na alma feminina eu tirei, saí tirando tudo. Não tem nada. Hoje não tem nada a referência a essa prece como se a prece fosse de Chico. Não é, então, morreu Bahia. E aí eles questionam, né? Aí vem a nossa amiga Sheila, Sheila, vamos que vamos. E postou lá. Veja como um verdadeiro pesquisador age. Postou em todos os vídeos que falou do tema. Tomamos conhecimento hoje, 30 de maio de 2023, que a prece tida como de Chico Xavier não é dele, mas de Memei, que lhe ditou a mensagem que está inserida na obra À Luz da Oração. Dessa forma, não devem ser considerados os argumentos apresentados utilizando da respectiva prece, citando na expressão não me deixe sozinho, pai, sou também sua filha. Ficou claro? É isso aí. Há coisas inconcebíveis terem acontecido caso Chico Xavier fosse, como quer impor, Allan Kardec reencarnado. Só fanatismo cego para não se ver. Aí, ó, nosso trabalho tem sempre subordinado, nós já falamos lá atrás, então o Kardec não teve trabalho de subordinado a ninguém, então já começa daí, né? Mas aqui, ó, Chico totalmente submisso, o médium seguia todas as orientações do seu mentor, ele quis trabalhar, acho que na materialização, não, pode parar, não autorizei você não, pode parar. Era sempre assim, ele sempre interferia. Mas tem um caso narrado que este dói. Como diz o Arthur, dói a alma. Né, Arthur? Bem poético assim, né? É o caso que está contado por Ranieri no livro Chico Xavier, O Santo dos Nossos Dias.
O Chico foi convidado para almoçar na casa de duas amigas, eram senhoras de idade, e lá estava comendo uma farofinha, e no meio da farofinha apareceu uma barata. E Chico já pensou logo, se eu tirar sem jogar no chão, pisar em cima, joga para lá, ninguém viu, que eu vi. Aí de súbito aparece Manuel e diz para ele assim: Chico, o que é isso? Coma barata! Ô, desculpa interromper. Oi, mano, não tem o que fazer, não? Ele tá vendo até o que o Chico tá comendo, cara. Não tem o que fazer esse espírito, não? Não é possível. Pois é. Olha o tipo de coisa que ele fala. Chico engoliu a seca. Olha, engoliu a seca, eu gostei. Até fechou. Comer? De que maneira? Onde já se viu comer barata? Não, exclamou o sábio espiritual. Sábio espiritual. Então você vai deixar essas pobrezinhas passar vergonha? Deixar no prato você não pode. Julgar debaixo da mesa será o mesmo. Poderão encontrá-la depois. E a consciência? Caraca, meu. Agora pois você imagina... E o corpo dele, que absorveu uma barata que poderia se contaminar e ficar doente? Não, diz que barata é o que traz mais problema para a saúde, é barata. Então, e o corpo dele? Como é que fica? E o cérebro? Não, e a visão? Eu não quero olhar, não é isso, não. Eu tô querendo olhar o Emmanuel falando isso para Kardec, cara. O Chico não era Kardec? Você já pensou? O Emmanuel falando para um espírito superior como essa barata. Eu leio a questão 501, né? Igual eu acabei de ler aqui agora. Aí eu fico pensando no meu anjo da guarda falando para mim, Mateus, come essa barata. Aí eu vou falar, eu vou trocar de mentor na hora, cara. É, eu vou trocar na hora. Viu? Que mentor que é você? Deixa eu mostrar. Você leu o livro dos Espíritos? Lê aqui, ó, questão 501. Olha aqui, olha o que está escrito aqui, ó. É possível, gente. Então aqui é assim, ao que conseguimos apurar, essa obra, Chico Xavier, foi publicada no ano de 1970. Portanto, Chico Xavier ainda estava em pleno vigor no trabalho mediúnico. Não temos notícia, eu não tenho, de que ele tenha negado essa ocorrência. Fica aí. Se aparecer, de repente, igual aquele negócio da prece, né? Fala que o Chico negou isso. Mas esse de ouvir dizer também não aceito, não, tá? Tem que ter registrado em algum lugar. O testemunho idôneo. Bom, agora nós vamos apresentar a maneira de agir desse nosso companheiro. Então é o seguinte, o problema dele é o seguinte, quando a pessoa serve para ele, ele joga confete. Quando a pessoa já não serve para ele, ele desce a lenha sem dó. Foi o que aconteceu com Arnaldo Rocha e Divaldo Franco. Então, veja bem, no vídeo lá no YouTube, ele falou, Chico Xavier rompeu com Arnaldo Rocha devido à fixação de ilíatas e falsas vidas femininas. Primeira coisa, o Arnaldo Rocha só foi falar de vidas femininas de Chico depois que o Chico morreu, porque a obra que ele publicou foi em 2006 e Chico desencarnou em 2002. Agora vamos ver a questão do rompimento. Então, olha só, aí, aqui no outro ponto, ele vai falar, num artigo, né, ele vai publicado no site Vinho de Luz, ele vai falar assim, Arnaldo Rocha foi outro companheiro que se desligou ao Chico por algum tempo. Essa amizade não durou muito tempo. Então, isso é fala dele. E aí, nós vamos pegar um livro que ele cita de recordações de Chico Xavier, que tem esse problema, né? E chegamos à seguinte conclusão. De início, ressaltamos o nível de argumento do articulista ao dizer provas da mentira do grupo, de mentiras do grupo, pois o máximo que poderia dizer, levando-se em conta um mínimo grau de bom senso e de ética desejável, é que seria a prova de equívoco do grupo. Eu estou falando em relação a a gente ter feito um artigo falando que Ruth Saline Jafé teria sido Chico na encarnação anterior. Então ele está falando que não mentir, né? Ele está falando mentira, né? E já não estou sozinho, é um grupo, né? Virou grupo, né? Então o negócio é louco, né? Julgamos que o termo utilizado induz o leitor a pensar que o grupo, sei lá que grupo é esse, a que se refere, né? Deliberadamente falseias informações. Se você está mentindo, é deliberado, cara.
Se não está, você está equivocado, né? Então, é preciso que a nossa linguagem não seja dúbia, para que não induza as pessoas a uma interpretação equivocada dos fatos. Então, o que nós descobrimos na obra de Ranieri? Nós descobrimos a ordem dos capítulos não foi aplicada no texto que o cara usou. Da forma que usou, da ideia que o Chico rompeu com o Arnaldo Rocha. Ele mudou a ordem dos capítulos, mudou a sequência, a ordem, para dar essa ideia. Manipulou textos para atingir o Arnaldo Rocha. Simplesmente isso. Tá? E aí, o que acontece? Tem um livro, que nós já falamos dele, Chico Diário de Recordações. Esse livro, nas primeiras edições, ele foi publicado pela União Espírita Mineira. E a União Espírita Mineira, eu não lembro a data, mas foi, se não me engano, 2012, se não me falha a memória, deixou de publicar, e a Clarim começou a publicar esse livro. Então, esse amigo começou a espalhar, assim, que nem a União Espírita estava apoiando mais o Carlos Alberto, que agora não está publicando o livro dele mais, não sei o que tem. Só que ele é mal informado, porque o Clarim, na primeira edição do livro, que ela começou a publicar, publicou somente 10 mil exemplares. 10 mil exemplares. E nessa nova obra, o Carlos Alberto acrescentou várias coisas nessa obra, e dessas várias coisas, ele inseriu cópias de cartas de 69 livros que o Chico fazia dedicatória para Arnaldo Rocha. Isso no período de 1946 a 1986. Então, fala lá, o livro do Ranieri, de 74, que fala que o Chico rompeu com o Arnaldo. Então, 73, né? O final de 73. Então, aí nós temos aí 12 anos depois o Chico, olha, o Arnaldo continuou recebendo livros do Chico com dedicatória. Mas você tem um cara como inimigo, rompe a amizade e manda livro para ele, cara? Eu não estou entendendo você, não, Arthur. O que é isso? Isso é coisa de louco, cara. Isso é coisa de louco. É os caras que não sabem fazer pesquisa, os caras que não sabem pesquisar. Tem uma ideia fixa, trabalha em cima dela e o resto não importa. O resto não importa. Eles têm que defender a ideia e no ponto que está, não tem como voltar atrás mais. Então vão morrer defendendo. E para defender as ideias deles, tem que atacar quem combate as ideias dele com argumento, com fontes confiáveis. E a bola da vez quem é? É um tal de Paulo Neto. Não sei se vocês conhecem, mas é ele. E não bastasse, aí eles apresentam, e é publicado no site Vinha de Luz, e esse articulista fala, né, o texto dele, o espírito de Arnaldo Rocha reconhece que Chico Xavier foi Allan Kardec. Ou seja, cá vivo, o Arnaldo Rocha não se via para eles como depoimento, porque o Arnaldo rompeu amizade com o Chico. Mas já que o Arnaldo morreu, ele agora, como morto, ele me serve. Peraí, decide para que lado você tá, cara. Você não serve de um jeito, não serve de outro. Haja coerência. Tá? Agora, o que eu falo é que o Arnaldo jamais poderia ter dito, como está lá na mensagem, que ele se enganou, que Chico era Kardec, sim. Por quê? O Arnaldo deveria dizer assim: eu menti o tempo todo, Chico é Kardec, sim, porque foi o depoimento dele de coisas que ele ouviu Chico falar. Eu posso falar, não enganei, porque eu achei que era, não tinha fonte nenhuma, eu enganei porque eu achei que era e não é. Mas o Arnaldo não. O Arnaldo tinha que ter falado, eu menti. Ou ele mentiu, ou o Chico mentiu para ele. Dos dois, um. Pode escolher. Mas enganar, jamais. Não cabe no contexto. Não cabe na realidade. Ok? Mas, como diz o outro, mentira tem perna curta, não é mesmo? Eu fiquei conhecendo a filha do Arnaldo Rocha e mandei essas mensagens para ela e ela não reconhece o pai.
Moira, que é o nome dela. Ao ler as mensagens do meu pai, fiquei pasma. Esse que aqui fala não é ele de jeito nenhum. O único termo que usava em casa, na brincadeira, e muito raramente, era colocar as barbas de molho. Mesmo assim, comigo, não em público. Depois de algum tempo, eles recebem, aparece uma outra mensagem de Arnaldo de novo. Então, são 2 mensagens. Aí ela fica, eu passo para ela também, ela fala assim: boa noite, Paulo Neto. Esta última é pior ainda. Pior ainda que a primeira. Não é dele, não são palavras típicas dele, não tem nada a ver com a maneira de falar dele. Mas será que a Moira, filha de Arnaldo, está certa na análise que está fazendo? Então vamos ver Kardec. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, sobretudo se morreu há pouco tempo, acontece geralmente que sua linguagem guarda perfeita relação com o caráter que lhe conhecíamos. Isso já é indício de identidade. Mas quase não há mais lugar para dúvida quando esse espírito fala de coisas particulares. Lembra casos de família que somente o interlocutor conhece. Agora vem o fechamento. Um filho não se enganará, por certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe. Ponto. Ponto ou não? É mais do que Então, está isso? aqui. A base fundamental para aceitarmos a fala de Mayra do que? De Mayra, não, Moira. Dela, da filha de Arnaldo, do que dessas mensagens que circulou por aí, que o Arnaldo não servia para depoimento como do vivo, porque era pessoa não quista de Chico, mas morreu, agora nós podemos aceitar depoimento de Arnaldo. Seja coerente, meu amigo, seja coerente, não tem jeito. E aí o outro personagem, Fundação Allan Kardec, colocando de volta com Lemarie. Eu não sei por que carga d'água, porque eu nunca pesquisei, não entrei nesse mérito ainda, mas eu ouço falar aí que Lemarie foi o coveiro do espiritismo. Então, o que eles estão querendo insinuar aqui? Que Divaldo é o coveiro do espiritismo reencarnar, meu amigo. Caraca. Meu Jesus. Mais ainda, publicaram em 2019, presidente da FEB denuncia roubo de mensagens mediúnicas de Chico Xavier para livro publicado por Divaldo. Sabe quando que aconteceu esse fato? Se é que aconteceu? Em 1961. Então eu ponho aqui o seguinte. Antes disso. Não, eu mudei a ordem aqui, então vamos falar. Eu tenho que voltar lá. A legislação brasileira, mais precisamente o Código Penal, limita a 30 anos o prazo para se punir alguém de qualquer crime tipificado como homicídio qualificado, que é o mais grave delito ali previsto, o que certamente não é o caso em questão, ou seja, do plágio, ok? Trazemos apenas para estabelecer uma linha de raciocínio. Então, façamos uma pequena conta aritmética, levando-se em conta a data de publicação deste artigo, 2019, menos 1961, que o ano que Divaldo teria plagiado, nós temos 58 anos, nós temos praticamente o dobro do prazo para condenação. Será que uma coisa que feita lá 60 anos atrás nós vamos ficar pagando até hoje? É isso? Esse cara se investe da função de juiz e condena o Divaldo de novo, 60 anos depois? É bem nítido que que nada entende de prática evangélica. Quem escreveu isso aí? Caso eu soubesse, aplicaria ao destacado orador isso que Jesus disse à pecadora. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Divaldo muito amou. O trabalho que ele faz lá na casa
como é que chama o negócio? A Casa do Caminho? É isso? Casa do Caminho, isso mesmo. Nós não fizemos 1%. E você está condenando o cara ainda. Você não, é ele, né? E aí tem uma outra situação aqui, que o Divaldo vai falar que o Chico teria dito para ele que ele teria sido Ruth Celino de Afé. Quer dizer, era mais uma coisa que eles descer além no Divaldo. Então, o Divaldo não sustentou que Chico era Francisco de Assis e fala que o Chico foi Ruth. Aí caíram de pau nele. Deu para entender a linha? E o Arnaldo Rocha, porque traça toda a reencarnação feminina de Chico. Então, está aí o motivo da agressão a esses dois personagens. Tá? Eu falei. Aí nós temos essa pesquisa do Washington Fernandes, alegações de plágio nos livros de Divaldo, e ele vai chegar ao seguinte. Ele vai chegar à conclusão seguinte, ó. A primeira questão é considerar numa mensagem o seu conteúdo. Se um livro fala de perdão ou amor ou amar o próximo, não há plágio de se outros espíritos ou outros médios escreverem a mesma coisa. A fonte é o Evangelho e não este ou aquele espírito ou médium. Não há plágio se as mensagens tratam do mesmo assunto. Filosofia, sociologia, cristianismo, evangelho, espiritismo, etc. Caso contrário, o evangelista João seria acusado de plagiar os outros evangelistas que o precederam. Todos os espíritos que editaram livros após Allan Kardec teriam plagiado as mensagens do codificador. Por isso também que o médium Divaldo não acusa de plágio quem manifesta semelhança em sua oratória. Os assuntos tratados são os mesmos, com o agravante de o subconsciente de cada um arquivar inevitavelmente lições recebidas. Divaldo tornou-se o maior discípulo de Allan Kardec de todos os tempos. A humanidade precisa muito de plágio. Plágio das lições de Jesus, vivenciando o seu evangelho. Então, ele é um pesquisador, foi lá em cima, analisou e chegou a essa conclusão. Aí eu fecho aqui. O verdadeiro crítico deve se afastar das ideias preconcebidas, despojar-se de qualquer preconceito, pois, do contrário, julgará do seu ponto de vista, que talvez nem seja justo. Kardec. E para dizer, ou para rebater de que eu só falo mais de Kardec, eu estou aqui, os livros que eu enalteço o trabalho de Chico. Condeno o trabalho de Chico. Então, aqui estão os textos que eu venho enaltecendo o trabalho de Chico. Será que o telefone toca de lá para cá? Eles criticam muito isso. Ah, não, o Chico furou, porque a mensagem, não sei o que aqui tem, e tira do contexto e fala, enche de abrobirinho. Aqui, Chico Xavier psicografou livros de verdade, que eles estão questionando a mediunidade do Chico. Herculano Pires e as obras de André Luiz. Por que esse texto é importante? Porque existe um grupo muito grande de pessoas no movimento espírita que descem a lenha sem dó nas obras de André Luiz. Eu sempre digo, não se deve julgar a água da bacia fora com a criança dentro. Tem coisas que eu também não concordo que está lá, mas tem muita coisa que eu concordo. Agora, porque tem uma coisa lá de outra, eu vou jogar tudo fora? Não é por aí. Nós pegamos. O Paulo fala como é que fala lá, retende que é bom, tudo meio permitido, retende que é bom. Um negócio mais ou menos assim. Né? Aí, ó, Chico jamais foi homossexual. E esse é um artigo que foi para lá no Alma Feminina. Tá certo? E esse livro impresso, As Colônias e o e-book, As Colônias Espirituais e versus dogmatismo de espírito, de certa forma, defende as colônias vindas pelas obras de Chico. Eu até cito, talvez rapidamente, André Luiz em As Colônias Espirituais da Codificação, mas não como base para a existência de colônias. Isso aí eu não uso de jeito nenhum para não jogar mais lenha na fogueira. Eu encontrei, hoje eu tenho 24 fontes anteriores às de André Luiz que dão notícia de construções no mundo espiritual. Eu vou rasgar isso tudo fora só porque o Kardec não falou em colônia, ou a Mateus, é isso? Não dá, né? Aqui também as cartas, as construções que aparecem nas cartas consoladoras. Esse aqui eu trabalho, a fonte é o livro A Vida Triunfa, que nas mensagens os espíritos, né,
colocaram alguma coisa, hospital, não sei o que tem, então tá tudo aí, né? Então, já caminhando para o final, assim reconhecereis o verdadeiro espírita pela prática da caridade em pensamentos, palavras e ações. E vos digo que aquele que em sua alma nutre sentimentos de animosidade, de rancor, de ódio, de inveja ou de ciúme, mente a si mesmo e se aspira a compreender e a praticar o espiritismo. Aos que me apunhalam pelas costas, só tenho a dizer: faça melhor, porque ainda estou de pé.